Olá, estamos aqui para mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje vamos abordar o capítulo 26, Dai gratuitamente o que de graça recebestes. Antes vamos fazer uma prece, elevando nossos corações até o Mestre Jesus, agradecendo imensamente pela oportunidade que Ele nos dá de conhecer o seu Evangelho. Que as palavras do Mestre possam entrar em nossas mentes, em nosso coração, e que possamos internalizá-las em nossas ações, construindo assim nossa jornada de paz e de luz rumo à purificação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus e bons amigos espirituais. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que Jesus chamou seus 12 discípulos e pediu para irem pregar as ovelhas perdidas de Israel, dizendo: é chegado o reino dos céus. E o Mestre deu as orientações que deveriam seguir nessa pregação. Ele falou: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E concluiu: dai gratuitamente o que de graça recebestes. Esta passagem foi também relatada pelos evangelistas Marcos e Lucas, mas foi Mateus quem a registrou com a parte final, que é muito importante, essa parte que diz: dai gratuitamente o que de graça recebestes. Vamos analisar cada trecho desta ordem do Mestre aos seus discípulos. Ele disse: restituir a saúde aos enfermos, curai os enfermos. Os discípulos eram médicos, eram enfermeiros? Não. Jesus se referia à cura pela ação fluídica, pela força do pensamento e da vontade que impulsiona e dirige fluidos. Energias, digamos assim, este não é bem o termo que se possa usar, mas só para nosso entendimento vamos utilizar. Então, energias que todos nós possuímos e que podem ser irradiadas aos outros. O Mestre curou muitos assim, curou pessoas até à distância, apenas com seus fluidos, os fluidos emanados pela força da sua boa vontade, que eram fluidos poderosos, já que Jesus é um espírito puro, é um espírito perfeito. E ele orientou os seus discípulos a fazer o mesmo, mostrando que eles também eram capazes de curar. Na verdade, todos nós temos esta possibilidade de emanar fluidos para pessoas enfermas, sejam enfermas do corpo ou enfermas do coração, enfermos da alma. Um bom pensamento, uma palavra confortadora, uma prece feita do coração tem poder curativo. No livro A Gênese, capítulo 14, item 20, Allan Kardec, nosso codificador, observa que quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Agora, vamos analisar uma outra orientação que o Mestre passou aos discípulos. Ele disse: ressuscitai os mortos. Como? Nós sabemos que não existe a possibilidade de trazer à vida um corpo morto, porque isso seria uma derrogação das leis naturais, da lei divina, da lei de Deus. Isso não é possível. As chamadas ressurreições que Jesus fez, como a famosa ressurreição de Lázaro, o da filha de Jairo, o do filho da viúva de Naim, todos esses, na verdade, foram reanimações de pessoas que estavam em estado de letargia
que é um fenômeno em que as funções vitais ficam praticamente suspensas, mas não estão extintas, porque senão seria a morte do corpo físico. Aquelas pessoas não estavam mortas, apesar de aparentarem. Jesus, dotado de profundo poder espiritual, reanimou os corpos, restabelecendo a ligação do corpo com o espírito. O mestre disse que seus discípulos também poderiam fazer o mesmo. Mas esse ressuscitar dos mortos, pessoal, vamos ver, teria um outro sentido, além do relativo ao plano físico, teria o sentido espiritual. E este é o significado mais profundo. Ressuscitar os mortos quer dizer despertar os que estão espiritualmente mortos, ou seja, os que vinham afastados da luz divina, os que têm o espírito como que adormecido para as realidades espirituais, os que estão com os corações desanimados, incrédulos devido ao grande sofrimento, estão com a fé abalada, não é? Neste sentido, ressuscitar os mortos significa regenerar moralmente, acordar para a vida espiritual, reerguer os caídos em espírito. É o que fazem os missionários do bem, não apenas nos corpos, mas vivificam almas. Vamos analisar agora a outra exortação de Jesus. Ele pediu aos discípulos: curai os leprosos. A lepra nos tempos de Jesus tinha um significado muito mais amplo do que a doença que a gente conhece hoje como hanseníase. Para começar, o termo lepra não designava uma única doença, mas qualquer afecção da pele, qualquer mancha, escamação, úlcera, erupção, era considerado lepra. Na sociedade judaica da época, o leproso era examinado pelo sacerdote, não tinha médico, e era considerado impuro segundo a lei mosaica, porque está lá na Bíblia, em Levítico, capítulos 13 e 14, abordando a respeito da doença. O doente era expulso do convívio social e expulso também, obviamente, do convívio religioso. Ele devia morar fora da cidade, em colônias isoladas, próprias para isso. Ele deveria, por exemplo, gritar impuro, impuro quando se aproximasse alguém, para que as pessoas ficassem afastados. Imagine. E não podia entrar no templo, nem participar da vida comunitária. Era tratado como um pecador, como um amaldiçoado por Deus. Em outras palavras, a lepra significava a morte social e moral da pessoa. Por isso, as curas de leprosos por Jesus, elas tinham um valor profundamente libertador, profundamente humano. O mestre pediu então aos discípulos que fossem em busca desses sofredores para libertá-los, para lhes restituir a esperança por meio da verdade espiritual. Podemos pensar que nós também podemos trabalhar nessa purificação. Trazendo para os dias de hoje, podemos colaborar para purificar corações doentes. Doentes do quê? Doentes do orgulho, do egoísmo, do materialismo. E isso começando por nós mesmos, porque nós ainda trazemos muito disso em nossa alma. Então, busquemos a purificação pelo cultivo das virtudes, pelo expurgo das imperfeições, pelo aprimoramento moral. E por fim, nesta passagem do Evangelho, Jesus dá a última tarefa. Ele diz: expulsai os demônios. Bom, nós espíritas temos a compreensão de que demônios, tal qual compreendem outras religiões, não existem. Deus é o Criador de todas as coisas e de todos os seres do universo.
ele não criaria algo que fosse contrário ao seu propósito. Mas ele nos criou, sim, espíritos simples e ignorantes. E nos traçou um caminho de busca da perfeição. Pelas várias reencarnações, vamos nos aprimorando, ora pelo amor, ora pela dor, mas todos nós chegaremos a espíritos puros. Porém, na imperfeição, espíritos podem se acorrentar uns aos outros, movidos por sentimentos de vingança, ou presos a paixões doentias, que aprisionam. É preciso desmantelar esse cárcere, livrando algozes e vítimas de maneira a restabelecer a harmonia, para que cada qual siga a sua jornada em paz. Jesus conseguia afastar espíritos obsessores com um só comando, porque era muito grande a sua ascendência moral sobre eles. E o mestre solicitou aos seus discípulos que então, em sua peregrinação para espalhar a boa nova, que eles não perdessem a oportunidade de fazer o mesmo, libertando os subjugados dos maus espíritos. E aqui também, gente, tem um duplo sentido moral. Os demônios, entre aspas, os demônios, podem ser maus pensamentos que nos assolam e como obsessores tomam conta, das nossas mentes, nos sugando as nossas energias e nos colocando em sintonia com as forças do mal, porque nos colocam em sintonia com os espíritos malfazejos, trazendo prejuízos morais e físicos para nós, para os que estão ao nosso redor. É preciso então que nós expulsemos esses demônios internos e nos blindemos para que eles não nos influenciem, não é? E como a gente faz isso? Por meio de um bom pensamento, da retidão de propósitos, por meio da fé praticada, por meio da prece, do estudo do Evangelho, das boas ações. Existem muitas formas de nós nos mantermos íntegros com relação a essas coisas ruins, não é? Por fim, depois de dizer aos seus discípulos o que fazer, Jesus fecha todas essas orientações alertando: dai gratuitamente aquilo que de graça recebestes. Ora, os discípulos haviam recebido a graça, o dom que foi lhes dado por Deus para alívio dos que sofrem, para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu que eles não transformassem isso, não transformassem aquela missão maravilhosa em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida, que eles não cobrassem por isso. E Jesus não só recomendou, como também exemplificou. Por toda a sua vida na terra, ele fez obras maravilhosas, só fez o bem e não cobrou nada, absolutamente nada pelas suas obras. Ele realizou feitos admiráveis e nada cobrou por isso. Então foi o maior exemplo. Esse capítulo do Evangelho traz também um alerta sobre as preces cobradas. Especificamente ele fala das preces que eram cobradas na época. Os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos registraram a passagem quando o mestre disse: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas e gostam de ser saudados nas praças e de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes, que devoram a casa das viúvas fingindo largas orações. Esses tais receberão maior condenação. Naquela época de Jesus, o povo não estudava, não sabia ler, não sabia escrever, só alguns poucos letrados. E esses letrados, dentre esses letrados, havia uma categoria bem oportunista. Eles se transformaram em sacerdotes itinerantes. Eles ficavam nas praças públicas, fazendo longas preces. E o povo ignorante acreditava em tudo aquilo. E quem tinha dinheiro os contratava para
os contratavam para ir até as casas fazer essa prece. E o preço, gente, variava conforme o número de palavras da prece. Quanto mais longa, mais cara. A prece, ela é um ato de caridade, um impulso do coração. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. Imagine. E a razão, o bom senso, a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para sua justiça. Senão, aqueles que não podem pagar ficariam deserdados das bênçãos do Senhor? A justiça divina é como o sol, que se distribui para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. As preces pagas têm ainda um outro conveniente, é que aquele que as compra se julga, na mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação, já que delegou ao outro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do nosso pensamento, pela conexão que nós estabelecemos com eles por meio da prece. Mas qual pode ser esse fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? Vamos lembrar também que o que corrompe e o que é corrompido têm responsabilidades iguais. Quem paga por dons divinos é tão culpado quanto quem cobra por eles, óbvio. Agora, é importante lembrar que todo bem que fazemos sempre tem uma recompensa. Jesus afirmou: digno é o trabalhador do seu salário. Temos a nossa remuneração espiritual. E o mestre também disse que todo aquele que tiver dado, seja um copo d'água, como meu discípulo, receberá seu galardão, receberá sua recompensa. O prêmio da caridade está nela mesma, está em praticá-la. Todo bem que fazemos nos traz uma paz interior e, por consequência, também favorece o nosso corpo físico. E Jesus repugnava tanto a cobrança pelas coisas divinas que ele deu uma enérgica demonstração de que não se deve comercializar as coisas espirituais, nem torná-la objeto de especulação ou meio de vida. Ele fez isso quando expulsou os vendilhões do templo. Certamente todos conhecem essa passagem que foi relatada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Eles falam que Jesus chegou e começou a expulsar a todos que compravam e vendiam no mercado do templo. Falam que o mestre estava colérico, com muita raiva, que ele açoitou as bancas com um chicote que ele havia preparado no dia anterior, num ato assim planejado, não é? E esta passagem, ela é sempre lembrada pelo espetáculo em si, não é? Mas vamos pensar, pessoal. Será que um espírito puro, como Jesus, livre de maldade e de paixões exacerbadas, já passou por isso, né? Já está num outro patamar. Um espírito que foi capaz de perdoar os seus algozes, estando com o corpo físico pregado numa cruz, teria realmente agido de maneira assim tão enérgica, tão colérica, com raiva, com esses sentimentos menores? Se até nós, espíritos imperfeitos, a gente repudia um ato de violência, Jesus teria comandado um ato deste? Vale lembrar que a Bíblia, né, gente, ela foi escrita por homens e ela sofreu várias traduções. Jesus não deixou uma só letra escrita. Nessas traduções tem entrado talvez um pouco da paixão humana. Então, vamos deixar esse espetáculo de lado e vamos nos concentrar na essência da mensagem desse episódio. E aí,
Para pleno entendimento, é preciso antes a gente contextualizar um pouquinho. Era a última ida de Jesus a Jerusalém. Era uma festa de Páscoa. A Páscoa era uma das 3 festas de peregrinações anuais, e a cidade de Jerusalém ficava cheia de judeus vindo de todos os diferentes lugares. E eles tinham que pagar um imposto por meio de ciclos, moedas, e também oferecer animais para sacrifício. Esta era a tradição. Os que tinham mais dinheiro doavam cordeiros, e os que não tinham tanto doavam pombas e até rolinhas. Toda a festa acontecia ao redor do templo, já que a entrada era restrita aos estrangeiros. Ficava ali no átrio dos gentios. Os visitantes ficavam do lado de fora. Então havia ali um comércio abundante de animais, objetos de culto. Havia o câmbio de moedas, porque eles não aceitavam a moeda de estrangeiros, então precisava trocar pela moeda local. E tudo aquilo causava assim, muito movimento, ruído, vozerio, agitação, cheiro ruim pelos animais que eram comercializados ali, num jogo de interesses, disputas e ambição que desviava a finalidade do templo e perturbava certamente o seu ambiente espiritual. Eles usavam aquele espaço sagrado, a casa de oração, para enriquecimento pessoal e comércio injusto. Em vez de facilitar a adoração, que era a proposta daquela festa, transformaram-na em um fardo financeiro para os fiéis. Os cambitas cobravam juros abusivos e os vendedores de animais exploravam os visitantes, principalmente os mais pobres, que precisavam adquirir oferendas para o sacrifício. Embora estivessem no templo e participassem dos ritos religiosos, suas ações mostravam que seus corações estavam distantes de Deus e focados nos bens materiais. A atividade comercial transformou então o templo em um covil de ladrões, como disse Jesus aos sacerdotes, desviando a atenção da oração e a comunhão com Deus. Então, Jesus pode ter sido um pouco enérgico, determinado mesmo no combate daquela exploração de fé. Assim como todos nós temos que ser fortes na defesa das coisas que são sagradas. Mas com certeza, ele não deixou de usar da serenidade e do bom senso que são próprios de um espírito superior, de um espírito puro. E aqui é importante nós irmos além das exterioridades e pensarmos no significado dessa passagem. Os vendilhões do templo oferecem um contraste marcante com a postura de fé genuína que Jesus exige de nós. A verdadeira fé nos chama a purificar o nosso templo interior, dedicando nossa vida a Deus com sinceridade e reverência. O que estamos deixando entrar no nosso templo interior? Será que nós estamos dando maior importância às coisas materiais do que às espirituais? Que tipo de câmbio nós estamos fazendo com as coisas sagradas? Estamos sacrificando realmente o que deve ser sacrificado para merecermos as bênçãos do Senhor? Sejamos enérgicos como Jesus na purificação do nosso coração e da nossa mente, removendo tudo o que contamina nessa relação com o divino. Este é o convite de estudo do Evangelho de hoje. Nós devemos ser a luz do mundo, como nós vimos em capítulo anterior, espalhando a boa nova a todos, ajudando a curar os enfermos da alma, despertando-os para a realidade espiritual, mas temos que fazer isso com muita responsabilidade. E também de maneira voluntária, com vontade genuína, porque só assim nós estaremos atraindo as forças do bem e recebendo as bênçãos do Senhor. Fica aí então o convite desse capítulo 26
do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos finalizar esse estudo com uma prece, aproveitando essa paz que já invade nossos corações, elevando mais uma vez o nosso coração ao alto. E nessa gratidão, Senhor, irradiamos aqui os nossos melhores fluidos e que seus mensageiros levem a quem mais necessita, que todos sejam envolvidos em paz. Rogamos pela paz entre as nações, pela paz entre as comunidades, pela paz entre os familiares e pela paz interior, do templo interior de cada um. Que possamos, Senhor, estarmos sempre sintonizados com o alto, para que possamos receber as suas bênçãos. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho do Mestre Jesus e rogamos que nos proteja e nos faça sempre instrumentos de sua luz e de sua sabedoria. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.